Senhores vereadores, vereadora, verificação de quórum. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Senhor secretário, leitura de um salmo bíblico. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Homenagens póstumas, vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio em homenagem póstuma à senhora Sulanita Arcanjo, que foi sepultada ontem, depois de um longo período de convalescença. Ela, família tradicional em Poços de Caldas, família Arcanjo, genitora das proprietárias ali da Italianinha Massas, ali no Country Club, e uma pessoa muito querida, né, e que infelizmente o tempo acabou fazendo com que ela não conseguisse, né, vencer, mas lutou bravamente pela sua sobrevivência, mesmo bastante enferma. E também ao comerciante, uma homenagem ao comerciante Antônio Pinto Ribeiro, que foi morto na última sexta-feira, mais um crime na nossa cidade, esfaqueado no Parque Pinheiros, numa situação de violência que infelizmente existe não só na nossa cidade, mas no mundo como um todo, né? A intolerância, a violência, né, que nos assustam, né? E ele, no final de mais um dia de serviço, numa desavença com um vizinho lá da sua região, infelizmente acabou perdendo a vida, uma pessoa que a gente conhecia há muitos anos também, e lamentamos a sua morte, e lamentamos também, né, a violência que infelizmente existe nos dias atuais. Presidência, somos condolências da casa, que Deus o tenha e forças da família aí em Deus para passar por esse difícil momento. Um minuto de silêncio. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo vereador ou vereadora a fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Senhor secretário, leitura do expediente do Executivo. Expediente do Executivo. Mensagens. 21. Projeto de lei complementar que cria no âmbito da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas o Plano de Empregos, Carreiras e Salários
dos servidores auxiliares administrativos e altera a Lei Complementar 68 de 2006, que altera e consolida a Lei Complementar 25 de 17 de junho de 2002, que dispõe sobre o plano de carreiras e salários dos servidores seletistas da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Estabelece normas de enquadramento e dá outras providências. As comissões pertinentes. 22. Projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$ 1.082.500. Direto. Com certeza. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal do Governo. 357. Solicita a prorrogação do prazo para as respostas ao processado legislativo 141 de 2014, projeto de lei que autoriza a doação de lote de terreno para instalação da empresa Integração Armazéns Gerais Limitada, requerimento número 193, pedido de informações de autoria da vereadora Regina Cioff, referente à atuação da Rádio Libertas, processado legislativo 213 de 2014, projeto de lei que institui o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal no município de Poços de Caldas, altera dispositivos da Lei 5.512, de 14 de janeiro de 94, que estabelece normas para controle e inspeção de alimentos produzidos no município de Poços de Caldas, da outras providências. Requerimento número 212, pedido de informações de autoria do vereador Paulo Tadeu, sobre a possível reversão ao patrimônio municipal da área anteriormente cedida à Universidade de Alfenas. Requerimento 228, pedido de informações de autoria do vereador Antônio Carlos, sobre a prestação de contas do Sereste. Requerimento número 231, pedido de informações de autoria da vereadora Regina Cioff, sobre as despesas efetuadas pelo município para a limpeza de terrenos particulares. Requerimento, eu coloco em discussão do plenário. Em votação. Requerimento aprovado por 11 votos. Justifico a ausência do vereador Paulo Eustáquio, que está com atestado médico, a ausência do vereador Rogério Andrade, que está terminando uma cesárea. Em resposta ao requerimento 172, de autoria do vereador Valdir Sementilho, contendo pedido de informações sobre a cobrança da taxa de água e esgoto de entidades assistenciais. Vista ao requerente. 359, em resposta ao requerimento 214, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a canalização de esgoto a céu aberto no loteamento São José. Vista ao requerente. 360, em resposta ao requerimento 186, de autoria do vereador Tiago Cavelanho, contendo pedido de informações sobre a mudança de endereço do laboratório de análise da DEMED. Vista ao requerente. 361, em resposta ao requerimento 198, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a implantação de melhorias na rua João Augusto Ramos, no loteamento Jardim Itamaraty 2. Vista ao requerente. 362, em resposta ao requerimento 169, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre as obras de entrega do ginásio poliesportivo da Escola Municipal Mariquinhas Brochado. Vista ao requerente. 363, em resposta ao requerimento 163, de autoria do vereador Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre a implantação de melhorias no Parque Infantil do loteamento Jardim São Paulo. Vista ao requerente. 364, em resposta ao requerimento 143, de autoria do vereador Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre a operacionalização do serviço Catatreco. Vista ao requerente. 365, em resposta ao requerimento 142, de autoria do vereador Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre a operacionalização do serviço de coleta seletiva. Vista ao requerente. 366, em resposta ao requerimento 158, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a atuação de infrações de trânsito. Vista ao requerente. 367, em resposta ao requerimento 189, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre o recolhimento de FGTS e INSS pela Clínica da Alegria. Vista ao...
Vista ao requerente. 368. Em resposta ao requerimento 154, de autoria dos vereadores Luiz Carlos e Paulo Eustáquio, contendo pedido de informações sobre aquisição de radares e câmeras de segurança, bem como atividades e funcionamento da Guarda Municipal. Vista aos requerentes, documentos anexos em poder da Secretaria. Secretaria Municipal da Fazenda, 164. Encaminha balancetes de receitas e despesas orçamentárias, apuração de gastos com pessoal, saúde e educação e relação de pagamentos extra-orçamentários referentes ao mês de março de 2015. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Secretaria Municipal de Controle Interno, 45. Encaminha para conhecimento cópia do relatório de dados do processo publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente à remessa da prestação de contas anual da Câmara Municipal relativa ao exercício de 2008. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Departamento Municipal de Água e Esgoto, 126. Em resposta às indicações 164 e 193 de 2015, de autoria dos vereadores Marcos Sansão e Joaquim Alves, solicitando a recomposição do asfalto na rua Edson Dias, bem como o reparo do tampão da rua José Nivaldo Ávila. Vista aos requerentes. Atos oficiais. Decretos. 11.576, disciplina a realização da festa do trabalhador e da outras providências. Não puseram na pasta? À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.577, nomeia representante para integrar o Conselho Municipal do Idoso. À disposição dos senhores vereadores, vereadora. 11.578. Altera dispositivos do Decreto 11.207 de 2014, que autoriza a criação e operação de linhas especiais universitárias no Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Passageiros do município de Poços de Caldas e da outras providências. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.579. Exonera ocupante do cargo em comissão de coordenadora, divisão de controle de parcelamento e uso do solo. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.580. Nomeia o Dr. Mário Marques de Oliveira para exercer o cargo em comissão de procurador-chefe. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.581. Exonera ocupante do cargo em comissão de coordenadora, divisão de limpeza urbana. À disposição dos senhores vereadores, vereadora. Expediente dos vereadores. Projeto de lei. 20. Denomina Maria Campos Gonçalves o atual caminho 1, situado no loteamento Estância Poços de Caldas. Autoria do vereador Joaquim Alves. As comissões pertinentes. Requerimentos. 285. Votos de congratulações a toda a equipe do Instituto Federal Sul de Minas, Campus Poços de Caldas, pela entrega do campus à comunidade. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Presidente, vereadoras, demais presentes, eu só queria destacar a importância que foi aí a instalação, né, já está funcionando há um bom tempo em nosso município, o Instituto Federal. Nós tivemos aí essa entrega para a comunidade, que foi realizada aí na semana passada. O Instituto que, quando estiver na sua total capacidade, vai estar atendendo em torno de 1.200 alunos de Poços de Caldas e região. Então foi um ganho muito grande para o nosso município, para a nossa região, a instalação do Instituto Federal. Destacar a importância e a percepção do governo federal no sentido de ampliar ou universalizar o acesso aos cursos superiores em nosso país. E hoje, quando nós vemos aí a Unifal em Poços de Caldas e vemos o Instituto Federal, é algo muito importante, muito significativo, porque são ações onde se
propôs aí a descentralização, a abertura de novos cursos superiores da rede pública, algo que no passado havia sido colocado no esquecimento. Então, o Instituto Federal veio para somar, tem desenvolvido um trabalho muito importante para com a comunidade pós-caldense e, sem dúvida alguma, nós só ganhamos aí com a presença desse instituto, que inclusive está ampliando o seu espaço físico para atender mais os seus alunos e também a comunidade pós-caldense. Então, que fica aí registrado nossos votos de congratulações aí a toda a equipe do Instituto Federal, que vem aí há um bom tempo já oferecendo o seu trabalho para a população de Poços de Caldas. Muito obrigado. Em votação. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. Convocação do secretário municipal de Obras Públicas, senhor Aldo Hanser, para prestar esclarecimento sobre a pavimentação asfáltica no município. Autoria, vários vereadores. Em discussão, com a palavra o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, senhor colega vereadores, vou caminhar meu voto contrário, porque nós fomos aprovados aqui uma audiência pública falando sobre os asfaltos do nosso município. E foi muito bem recebido pela população. Eu tenho ouvido falar muito bem e falo bem de todos os vereadores. Olha, não foi eu que pedi do meu, não, foi de todos os vereadores. E agora, eu tenho certeza que com essa vinda do secretário, se vir antes da audiência pública, será um esvaziamento a essa tão necessária audiência pública. Então, por isso, meu voto é contrário. Continue a discussão. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Quem são os autores? Porque também entendo que, tendo aprovado a audiência pública, não estou vendo muito sentido nessa convocação prévia. Se alguém pudesse... Os signatários, vereador, Rogério de Souza Andrade, Luiz Carlos Pena Silva, Antônio Carlos Pereira, doutor Zé Maria e pastor Valdir Sementini. São os signatários. Continue a discussão, com a palavra o vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, só para esclarecer o companheiro Paulo Tadeu, é o seguinte: nós votamos favorável ao do Joaquim, audiência pública, e na hora o doutor Rogério falou, a gente podia convocar o secretário para vir aqui. Aí você vota favorável, Lical? Falou, eu nunca votei contra a audiência pública, já votei contra a audiência pública nessa casa. Eu acho o seguinte, que nada vai atrapalhar, viu, companheiro Paulo? Que é o seguinte, nós temos aí, já tem até uma ceia do asfalto aqui, que já está até nessa casa, vou ter concluída. Eu acho que ele viu aqui, que ele vai ter que falar a situação que se encontra a prefeitura, os asfaltos. A audiência pública vai ser para a população, não sei o que é assunto sobre asfalto. O asfalto nosso, todo mundo conhece. Então, eu acho assim, por mim, eu não posso tirar a minha assinatura, porque ele tinha pedido. E eu dei a minha palavra para ele, que vou trazer, igual eu votei a favor do Joaquim. Se ele não tivesse presente na casa, eu podia até tirar. Mas agora não tem condições de eu tirar, porque... Tá bom? Só isso. Com a palavra o vereador José Maria. Vou comunicar o seguinte: no dia votei a favor da audiência pública e até tomei a palavra e disse o seguinte, que como já teve tantos interrogatórios sobre isso aí, que bom seria casasse as duas coisas, né? Tivesse o secretário e tivesse a audiência pública. Eu não tenho como voltar atrás também, porque já tinha dado a minha palavra. Continue a discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 11 votos, contra 1.
290. Pedido de informações sobre Casa Lar e Família Acolhedora. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão, com a palavra o vereador autor, Flávio Faria. Vereador, só para manifestar aqui, para registrar, também quem é craque na matéria, o pastor Valdir, que entende bastante do assunto. Nós apresentamos aí, em 2010, em 2009, um anteprojeto da criação de casas lares e famílias acolhedoras. É um projeto que foi criado no governo passado, né, pastor Valdir? Importante, muito significativo, porque veio dar aí uma qualidade de vida muito grande para essas crianças que muitas vezes aí, por N motivos, foram retiradas aí da tutela ali, da responsabilidade da família por alguns motivos. Esse projeto vem funcionando em Poços de Caldas desde 2010, se me fala a memória, pastor Valdir, 2010 ou 2011. É um projeto muito bacana, tocado por várias entidades. E uma preocupação que nós temos é que se transforme isso em lei. Como já existe dotação, existem recursos destinados aí para a subvenção desse projeto. Então, nós apresentamos o anteprojeto em 2013, estamos reapresentando. Entendemos a necessidade, inclusive, de ter uma grande discussão com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, discutir com as entidades que hoje atuam com essas crianças, porque eles já têm uma visão muito prática do processo. Então, de repente, muitos encaminhamentos nossos em relação ao anteprojeto teriam que ser adequados aí, de acordo com a realidade dessas pessoas, como eles vivem hoje. Então, nós estamos apresentando esse requerimento, buscando aí, junto ao Executivo, informações, qual que é a avaliação do Executivo em relação à questão desse anteprojeto. Em votação. Zé Maria, obrigada. Requerimento aprovado por 12 votos. 291. Pedido de informações sobre a segurança dos prédios públicos municipais. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Chaves acionadas. Requerimento aprovado por 11 votos. 292. Pedido de informações sobre a grande quantidade de capivaras na represa Bortolã. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, assim como nós comentamos aqui na reunião anterior, semana passada, alguns moradores do Bortolã nos procuraram pedindo que a gente levantasse esse assunto, colocasse em discussão aqui na Câmara, devido ao aumento da população desses animais nas margens da represa Bortolã. Todos nós sabemos que há uma grande quantidade ali perto do Vale das Antas, shopping, terminal. Já vi, infelizmente, capivaras sendo mortas no trânsito, porque elas sobem o rio e às vezes saem do rio e vão para a avenida ali perto do terminal, principalmente onde os carros antes passavam, né, em alta velocidade, perto do estádio, do ginásio. Agora, lá no Bortolã, a preocupação dos moradores tem uma amplitude maior, porque elas ficam no fundo das residências, né, nas margens da represa, e se deitando ali no capim, né, que existe naquela região, e as capivaras são transmissoras do carrapato estrela. E a grande quantidade existente hoje no Bortolã chama atenção para que o nosso Departamento de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde, alguém possa ver de perto essa situação pela transmissão de uma doença, né, que pode até causar a morte. Em alguns municípios nós já tivemos, então até é uma oportunidade para que a gente possa saber, né, a real situação do nosso município. Então eu estou apenas repercutindo aqui algo que me foi solicitado aqui há uma semana e pouco atrás,
por um morador, né, lá da região do Bortolã, que está preocupado com o aumento da população de capivaras, né? Não há um controle, né, dessa quantidade aqui no nosso município, infelizmente. Com a palavra o vereador pastor Valdir Sementini. Senhor presidente, gostaria até de cumprimentar o nobre colega Antônio Carlos, porque há 15 dias atrás, uma van que vinha vindo de São João da Boa Vista trazendo alunos, uma capivara, ela pulou na frente, acho que a própria luz, né, do veículo, eu acho que acaba, e não deu tempo nem de frear mesmo, acabou com a frente da van e poderia ter acontecido até um acidente muito maior. Então é muito pertinente isso, porque além dessa transmissão do carrapato, mas elas estão também causando, para causar acidente ali no trânsito, naquela região. Obrigado. Em votação. Chaves acionadas. Cal. Requerimento aprovado por 12 votos. 293. Pedido de informações sobre a rede coletora de esgoto existente na rua Tereza Matricar de Ferraz, loteamento Chácara Poços de Caldas, autoria do vereador Joaquim Alves e Luiz Carlos. A leitura a pedido do vereador Antônio Carlos. Em outras ocasiões, os vereadores signatários e outros vereadores já entraram com requerimentos contendo pedido de informações deste mesmo tema. Uma das respostas, ofícios 619/2013, informou que a limpeza da fossa filtro está sendo executada periodicamente até que seja feito um elevatório de esgoto para recalque. E para este, a ordem de obra está aberta, apenas aguardando desapropriação e licitação para a construção da mesma e definitiva solução do esgoto desta área, conforme parecer do gerente interino da Divisão de Engenharia e Operações, Pedro Geraldo Ribeiro, assinada pelo diretor do DEMAI, Dr. Elaís Assis, datada do dia 4 de outubro de 2013. Até o presente momento, nenhuma intervenção foi realizada no local e o esgoto continua vazando no córrego conforme fotos em anexo. Os proprietários dos lotes ao redor da fossa relatam um mau cheiro insuportável, sem contar com a contaminação do solo e do córrego. Sendo assim, os vereadores signatários perguntam: já foi realizada a desapropriação da área conforme relatada em resposta ao requerimento 559 de 2013? Caso negativo, por quais motivos ainda não foi realizada? Segundo, caso já tenha sido realizada a desapropriação, por quais motivos ainda não iniciaram as obras para solucionar em definitivo os problemas de esgoto de toda aquela área? Especifique. Terceiro, qual a previsão para a solução do problema de esgoto na referida rua? Nestes termos, pede e espera deferimento os vereadores Joaquim Alves e Luiz Carlos. Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhora presidente, senhores vereadores, eu, o companheiro Joaquim, já fizemos pedido anteriormente, eu acredito que outros vereadores também pediram. É preocupante que há pouco tempo, semana passada, não falo em memória, Joaquim já questionou a respeito de esgoto na Saturnino de Brito ali, naquele trevo da Saturnino. E agora, essa água dali, ela vai sair o esgoto, desce para a Saturnino de Brito também. A água da Saturnino de Brito é a água que nós usamos para tomar, para o departamento poder tratar. Então, uma obra que eu acho que tem que ser feita o mais rápido possível, antes que piore a situação, e depois a represa vai ficar totalmente cheia de esgoto e outras coisas. Então, nós queremos o mais rápido possível fazer essa obra, que é bom para a população daquele bairro e da cidade de Poços de Caldas. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu cumprimento os nobres vereadores aí pela iniciativa. Estava olhando esse endereço, sabe, até com uma certa saudade. Nesse local, há muitos anos atrás, tinha um morador já falecido, o seu Ângelo, né? E ele sempre reclamou
dessa providência. Na época, o DEMAI, bom que se diga, né, fez uma obra ali, fez uma intervenção ali. Mas de início ajudou, melhorou, mas com o aumento de casas e moradores, eu acho que foi necessário, torna-se necessário, né, algo mais complexo, né? Assim como também lá no bairro São Bento, nós já denunciamos aqui em outras oportunidades. Mas já há bastante tempo, viu? Deve ter aí, essa obra, deve ter uma placa lá, que nós fomos uma época, um dia que foi entregue a obra, não teve inauguração, não teve nada não, mas foi um momento de satisfação, porque o DEMAI, né, procurou atender, né, os anseios da população. Hoje, tomara que o DEMAI agora possa, da mesma forma, atender os novos colegas, né? Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 294. Pedido de informações sobre a regularização do condomínio Vila Verde. Autoria do vereador Antônio Carlos. A leitura a pedido do vereador Flávio Faria. Atendendo aos pedidos dos moradores do condomínio Vila Verde, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, o condomínio Vila Verde está devidamente legalizado na Prefeitura de Poços de Caldas. Informar detalhes de sua regularização junto aos órgãos municipais competentes. Segundo, os moradores do condomínio Vila Verde têm encontrado dificuldades para o recebimento de correspondências. As poucas ruas destes loteamentos são oficializadas? Se afirmativa a respostas, quais são os números de CEP das referidas vias? Terceiro, o condomínio Vila Verde fica às margens da Avenida Venceslau Braz e, recentemente, moradores, ao reclamarem junto à Prefeitura, foram informados de que a Avenida Venceslau Braz é de responsabilidade do DENIT. Dessa forma, quem é o responsável por resolver os problemas relativos à Avenida Venceslau Braz? Justifique. Quarto, outro problema que incomoda os moradores do Vila Verde é a coleta de lixo, feita fora do condomínio. Há a possibilidade desta coleta ser realizada dentro do condomínio Vila Verde? Justifique. Justifica-se o presente requerimento, já que os moradores têm encontrado imensa dificuldade para obter resposta junto à Prefeitura de Poços de Caldas. Tratam-se de problemas simples e de fácil solução, bastando apenas um pouco de boa vontade para serem resolvidos. Pede e espera o deferimento o vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, novos colegas, esse condomínio aí é um condomínio bastante antigo, né, ali perto do Campos Elíseos, né, ali antes de chegar no Parque Pinheiros, ali do lado esquerdo. E agora algumas pessoas nos procuraram, porque, primeiro, a deficiência aí no recebimento de correspondência. Não consegue receber, porque não há um CEP definido, definitivo, para utilização dos moradores. Coleta de lixo, que é feita nas margens da Venceslau Braz. Os moradores tentaram, junto à Prefeitura, fazer por conta própria uma intervenção na Avenida Venceslau Braz para desacelerar o trânsito. Aí não foram autorizados, dizendo que isso aí é responsabilidade do DENIT, conforme já foi amplamente discutido aqui, inclusive, na reunião passada. Então, são providências simples, eles foram procurar alguns órgãos municipais, mas sempre encontrando dificuldades, né, não obtendo respostas, problemas que, pouquinho de boa vontade, podem ser resolvidos. São poucas ruas, é um condomínio pequeno, mas eu acredito que as ruas não são oficializadas, né? Até os nomes de rua interessantes ali, mas são ruas pequenas. E a coleta de lixo eu acho que não custaria nada ser feita dentro do condomínio, para evitar, inclusive, sujeira na Venceslau Braz, né? Que é onde passa maior quantidade de pessoas, às vezes acaba jogando lixo no chão. Então, eu espero que esse requerimento possa servir de uma contribuição aí, né, para melhorar a situação lá no condomínio Vila Verde. Em votação.
Requerimento aprovado por 12 votos. 295. Pedido de informações sobre a grande quantidade de animais soltos pelas ruas e avenidas de nossa cidade. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu pretendo inclusive mostrar algumas fotos na explicação pessoal. É uma situação que eu lamento, sinceramente, que nós estamos vivendo atualmente em Poços de Caldas, fugindo totalmente ao controle. Na verdade, essa situação ela começou a se tornar real na administração passada, no último ano, quando o veículo de apreensão de animais simplesmente parou de trabalhar, de funcionar. E não voltou mais, né? Estou falando de cavalos, éguas, né, e outros animais que eu vi e fotografei na última sexta-feira na ponte que dá acesso ao Jardim Country Club. Ali estavam mais ou menos 6 cavalos, né, andando com a maior tranquilidade, cavalos de porte, né, num local, 2 horas da tarde, totalmente inapropriado. Aquela ponte ali tem grande movimento, que é uma ponte de retorno também da João Pinheiro. Eu vi, pessoalmente, alguns veículos entrando na ponte e freando bruscamente. Teve uma moça que chegou a ser atingida, né? As fotos estão aí para comprovar. É uma situação que persiste também em outros bairros, conjunto habitacional, a região ali do Azaléias, lá para os lados onde mora o nobre vereador Joaquim Alves, também lá no Parque Pinheiros. Então, é um serviço que não está funcionando. E eu lamento ter que dizer aqui o seguinte: será que a atual administração está esperando um acidente com vítima fatal para reativar esse serviço? Será que precisa de nós, vereadores, de repente discutirmos projetos para legalizar a cobrança de taxas para a liberação de animais? Eu não sei, sinceramente é algo que vem incomodando. No momento que nós estávamos ali, sexta-feira, várias pessoas passaram e reclamando, porque é um perigo constante que nós estamos vendo na nossa cidade. Outro dia tinha um cavalo aqui nas Termas, outro dia estava ali na Praça dos Macacos, aqui na rua Prefeito Chagas, cavalos e animais fotografados aí. Então, onde é que está aquele caminhão, onde é que estão aqueles funcionários que faziam esse serviço? O que está precisando ser feito para que a prefeitura reative, retome, porque pelo jeito, alguns, não todos, né, proprietários de cavalos aí, eles não têm nenhuma responsabilidade, porque eram 6, vereador Rogério Carreiro, 6 que eu vi na sexta-feira, ninguém me contou ou me relatou, não, eu vi ali pessoalmente. E é preocupante, é perigoso, o nosso trânsito já é perigoso por natureza, agora com o cavalo solto à torta e à direita por aí, realmente é complicado. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 296. Votos de congratulações à AVOC, Associação de Voluntariado contra o Câncer, pela comemoração dos 15 anos de fundação. Autoria do vereador Joaquim Alves e Flávio Faria. A leitura, pastor? Não. A leitura, Joaquim? A leitura? Não. Em discussão. Com a palavra o vereador pastor Valdir Sementili e posteriormente o Joaquim. Vocês estão me confundindo já. Não. De repente eu faço discípulos. Com certeza. Mas eu gostaria, senhora presidente, de cumprimentar, né, os nobres vereadores por essa congratulação, e talvez não seja de conhecimento dos nobres colegas que eu fiz parte da fundação da AVOC como primeiro secretário na sua fundação. Então, eu não poderia deixar de relatar aqui, porque é muito importante, porque há 15 anos atrás nós estávamos fundando
essa instituição, essa entidade que acolhe muitas pessoas. Então, eu fiz parte dessa história. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Joaquim. Senhora presidente, em nome dos colegas vereadores, pastor Valdir, inclusive no ano passado, quando a gente falou dos 14 anos, eu mencionei que realmente o senhor está o nome do senhor escrito na fundação da VOC. Então, por isso que a gente tem que louvar mesmo, porque além de ter o senhor com nós aqui, é um prazer, né? E saber que lá se acolhe tanta gente, não só daqui de Poços, pessoas com câncer que vêm dessa cidadinha perto, fazer tratamento aqui em Poços, vão tudo para lá, fazer repouso, tomar medicação, ali eles alimentam, faz alimentação. Temos que sair até com medicação de lá, com cadeira de roda, com cama de hospitalar. É muito bonito o trabalho que eles fazem lá. E gostaria que todos os vereadores assinassem com nós. Gostaria que todos os vereadores assinassem esse voto aí, com todos os vereadores, para a gente mostrar para eles que o trabalho deles é muito reconhecido para essa casa aqui. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, só queria manifestar também a importância aí, nós sabemos que o quanto as entidades são importantes para o nosso município e contribuem aí para as políticas sociais em Poços de Caldas, e sem dúvida alguma a VOC também tem o seu papel, tem o seu destaque aí, e não só para a população de Poços de Caldas, mas também da região. Inclusive o vereador Joaquim, quando manifestou aí que adquiriram, né, vereador Joaquim, várias cadeiras de roda, várias camas que estão sendo disponibilizadas a mais para os pacientes que tratam do câncer em nosso município. Então nós temos que reconhecer que, como no passado, essa nova diretoria também tem tido aí um carinho muito grande aí com essa instituição e tem contribuído muito para com as pessoas que passam por esse momento difícil. Então, que sem dúvida alguma é um momento muito significativo de registrar esses 15 anos da VOC em nosso município. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, para cumprimentar aqui os autores desse requerimento, destacar uma tradição que se firma a cada ano em Poços de Caldas, que é essa articulação entre o poder público e as instituições da sociedade civil para atender necessidades da população que o município não teria nem vocação, nem condições de fazê-lo sozinho. E registrar que é a continuidade desses esforços, a continuidade desse trabalho da Prefeitura com essas instituições, exige de nós uma reflexão muito grande sobre a necessidade de dotar o município de receitas suficientes para a continuidade desse trabalho, sob pena de algumas instituições nós não vermos sobreviver nos próximos anos. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Só para contribuir nessa reflexão, acho que o vereador Paulo Tadeu manifestou, de fato, as entidades têm um papel muito importante, mas se destacar que a VOC ela não tem tido nos últimos anos convênio com o município, então tem sobrevivido aí com doações das empresas, da população que ajuda. Então de fato, aí ela, só para registrar a questão da VOC, nesse caso ela não tem recebido há muito tempo, por questão de prestação de contas que ocorreu no passado, né? Então já não tem recebido esse recurso, só para registrar. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Exatamente, eu queria destacar que algumas instituições têm dificuldades exatamente pelos problemas de prestação de contas, mas registrar que a VOC recebeu já no passado recursos significativos da Prefeitura e também de empresas públicas do município e empresas públicas da União. Então, o fato de, nesse momento, viver uma dificuldade, uma transição entre um problema que houve na diretoria passada para um futuro de convênios com o município, não invalida a necessidade da reflexão aqui mencionada. Em votação.
Requerimento aprovado por 12 votos. 297. Pedido de informações sobre limpeza de terreno localizada ao lado do número 95 da Rua Amapá. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, é um assunto nesse requerimento aí, admito, é um assunto simples, mas a proprietária da casa número 95, a Rua Amapá, é onde mora o vereador Rogério Andrade, dá acesso da Via Ottoni para o Recanto Japonês. Nós temos as fotos também desse lote totalmente abandonado, cheio de mato, sujeira, né? Calçada irregular, e no fundo tem a Serra de São Domingos. Logicamente que o morador não pode fazer nenhuma intervenção lá. Cabe a quem então? Cabe ao poder público. Então, um pedido que nós estamos fazendo, já fez várias solicitações para que a prefeitura notifique o dono desse terreno. Eu fico imaginando, senhora presidente, nobres colegas, quanto deve custar um terreno na Rua Amapá, né, vereador Valdir? É para cima de 200 mil, com certeza, né? Se eu não tiver mal na avaliação. Então, que o proprietário seja notificado e que a prefeitura possa fazer a limpeza. Porque, sabe o que aconteceu? Com o mato tomando conta, invadiu o muro dessa residência aí e destruiu praticamente, causando um prejuízo enorme, toda a cerca elétrica que ela tinha colocado para proteger a sua casa. Então, é essa a razão desse requerimento. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 298. Pedido de informações sobre transferência da coordenadora do CEI Acalanto. Autoria do vereador Antônio Carlos. Obrigada, vereador Tiago, que solicita a leitura de forma bem clara. Chegou às mãos do vereador signatário um abaixo-assinado, bem como uma nota de repúdio, assinado por servidores e pais de alunos da CEI Dr. Martim de Freitas Mourão, Acalanto, através dos quais manifestaram-se favoravelmente a permanência da coordenadora daquela unidade escolar, a senhora Maria Gorete de Paula Massada. Assim, para maiores esclarecimentos, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, quais razões motivaram a transferência da coordenadora do CEI Acalanto para outra unidade? Segundo, qual servidora será indicada para assumir a coordenadoria do CEI Acalanto? Quais as razões para esta indicação? Terceiro, há quanto tempo a coordenadora do CEI Acalanto está neste cargo? Neste período, a referida servidora foi motivo de alguma sindicância? Justifique. Justifica-se o presente requerimento devido ao fato de que a transferência da atual coordenadora causou grande surpresa na comunidade escolar, haja vista que a servidora em questão, segundo relatos, sempre prestou bom serviço. Tanto é verdade que segue anexo a este requerimento abaixo-assinado e nota de repúdio de pais e servidores que não concordam com a transferência da referida servidora. Nestes termos, pede e espera o deferimento o vereador Antônio Carlos. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Muito obrigado, senhora presidente, nobres colegas. Esse requerimento busca clarear uma situação, esclarecer, né, de uma transferência que causou um certo desconforto em servidores que trabalham aqui na CEI Acalanto, já há bastante tempo, pais que assinaram os documentos que estão aí anexos. Eu, em várias oportunidades, sempre fiz questão de elogiar aqui, né, não só aqui, mas na imprensa também, o bom trabalho feito pela secretária de Educação, Maria Cláudia Preza Machado. Uma profissional da área, né, que já foi diretora do Colégio Municipal, tem uma grande experiência, e eu espero apenas que a gente possa receber as informações devidas, né, nobres colegas, porque
houve um certo desgaste nessa transferência. Eu acho que pela legislação ela tem, né, o direito, pela lei, de transferir, mas eu me lembro também de uma situação, senhor presidente, na gestão passada, quando a Ceia Calanto foi atingida por uma forte chuva e as crianças ficaram sem ter para onde ir. Os pais ali ficaram preocupados. Para onde que as crianças foram? Para a entidade de propriedade da coordenadora, que nós, vereadores aqui, registramos, e vários vereadores foram para a tribuna para elogiar a senhora Gorete pela sua atitude, né, de socorrer o município naquela situação difícil. Então, eu realmente não entendo, não sei qual a razão. Ela já está ali nesse mesmo cargo há muitos anos. Então, perguntando aí, né, e ao mesmo tempo também encaminhando os documentos. Me parece que vai ser aberta uma sindicância, né, para averiguar se há alguma irregularidade. Então, não sei se tem alguma coisa que a gente possa, de repente, desconhecer nesse processo que, repito, causou desgaste, causou um certo aborrecimento aí nos servidores. Não sei se outros colegas receberam também alguma reclamação, alguma coisa nesse sentido, mas a nós chegou, né, chegaram, né, abaixo-assinado, essa nota também que nós estamos registrando aí. Apenas buscando esclarecimento, deixar bem claro aqui, não tem nada contra a secretária de Educação, muito pelo contrário, repito, ela tem tido seu desempenho elogiado, mas nesse caso aí, acho que é dever do vereador, né, não deixar de atender as pessoas que vieram ao nosso encontro buscando esclarecimentos. Vereadora Maria José Scaciotti. Senhora presidente, senhores vereadores, quero parabenizar ao vereador Antônio Carlos, porque, inclusive, minha neta fica aqui na creche Calanto, e eu estive na reunião com a secretária, né? O que ficou combinado é que vai ser feito realmente, parece uma sindicância, que houve uma acusação por parte de alguém, e, por enquanto, Gorete permanece lá, porque é realmente um pedido de todos nós que estamos lá e que vemos o trabalho que ela presta às crianças, junto com as professoras, todo o trabalho diário, porque são crianças pequenas e o carinho lá, né, que eles recebem lá. Então, que realmente essas respostas venham, que a mudança não seja necessária, porque Gorete é uma pessoa de muito trabalho, de muita firmeza, e o que tiver de ser apurado, que seja apurado, mas que não seja necessário, obviamente, uma transferência de uma pessoa que tem cumprido ali o seu papel como servidora há tantos anos ali na creche Calanto. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 299. Pedido de informações sobre o cumprimento do Decreto Municipal 11.022, de 30 de julho de 2013, que aprova novas tarifas para os serviços de charretes de aluguel no município e dá outras providências. Autoria do vereador Tiago Cavelanha. A leitura, a pedido da vereadora Maria José Scaciotti. Em julho de 2013, entrou em vigor o Decreto 11.022, que aprova novas tarifas para os serviços de charretes de aluguel no município e dá outras providências. Considerando o que estabelece a legislação em vigor, considerando o que estabelece a legislação em vigor, considerando o que foi requerido pela Associação de Condutores de Veículos de Tração Animal, considerando o que foi aprovado pela Comissão Municipal de Transporte Públicos e Tarifas Correlatas em sua reunião de 23 de julho de 2013, a seguinte tabela dos serviços de charrete de aluguel. Passeio turístico para o charrete com 4 pessoas ou 280 quilos. Primeiro, malharias, fábricas de cristais, Praça Pedro Afonso Junqueira, fábrica de sabonetes, véu das noivas, doces caseiros, adega de vinhos, country club, R$ 66. Segundo, lojas de queijo,
de doces, vinhos, Recanto Lua de Mel, Represa Bortolã, Barragem Bortolã, R$ 96,00. Terceiro, passeios 1 e 2, valor total R$ 150,00. Quarto, volta pela cidade, comparada, Fonte das Águas Quentes, Macacos e Basílica, Igreja Matriz, R$ 30,00. Quinto, Recanto Japonês com parada na Praça das Rosas, R$ 48,00. Sexto, passeio 4 e 5, no valor de R$ 68,00. Sétimo, Malharias, Fábricas de Cristais, Praça Pedro Afonso Junqueira, Country Club, Adega de Vinhos, R$ 48,00. Oitavo, Cascata das Antas, R$ 60,00. Nono, passeio 7 e oitavo, valor total R$ 96,00. Décimo, Fonte dos Amores, R$ 48,00. Diante dos fatos acima discriminados, o vereador signatário indaga: primeiro, qual o órgão responsável pela fiscalização do cumprimento do decreto em relação à quantidade de pessoas e o peso máximo permitido? Segundo, os trajetos pré-determinados estão sendo respeitados? A quantidade de passeios realizados por trajeto é informada para o órgão responsável? Terceiro, quando testemunhados maus tratos com aqueles animais, qual órgão recebe a denúncia e de que forma? Quarto, quantas denúncias foram registradas e apuradas nos últimos 12 meses? Qual o resultado dessas apurações? Quinto, qual a atual situação do projeto Charreteiro Gente Nossa, desenvolvido pela Secretaria de Saúde? Quais ações estão sendo desenvolvidas e quais seus resultados? Sexto, existe alguma ação planejada pelo Executivo Municipal para alterações na regulamentação deste serviço? Pede e espera deferimento o vereador Tiago Cavelanha. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, obrigado pelo pedido de leitura, vereador Marzé. A intenção desse requerimento é exatamente trazer luz àquele projeto que encontra sob sua relatoria, que realmente trouxe uma turbulência muito grande, porque é um assunto realmente polêmico, mas que precisa ser debatido. Acho que essa casa não pode se furtar a discutir sobre esse tema. Eu, na minha concepção, eu sou no meio de 15, mas eu acho inconcebível que hoje você ainda tenha uma permissão para que uma charrete leve 4 passageiros de 280 quilos até o Bortolã, ou até o Recanto Japonês, ou até a Fonte dos Amores, ou até a Cascata das Antas. Vai me desculpar, mas não sou veterinário nem engenheiro de trânsito, mas acredito que isso prejudique a saúde não só do animal, como também coloca em risco a segurança do fluxo do trânsito, porque são avenidas em grande movimento. Outra questão que me desperta aí uma certa curiosidade é que, comumente, com uma frequência bastante grande, nós vemos aí nas redes sociais pessoas testemunhando maus tratos com esses animais. Qual é o órgão da prefeitura responsável por investigar, ou por punir, ou por multar aquele charretista ou charreteiro que está maltratando esse animal? É o Demutran? É a Vigilância Ambiental? É a Secretaria de Saúde? Vai multar como? Vai prender? Vai apreender o animal? Vai fazer uma multa para que ele pague? Qual vai ser a sanção para um crime dessa natureza? Uma série de outros fatores me desperta a atenção. O decreto traz de forma clara: 4 pessoas ou 280 quilos. Está escrito lá no decreto de autoria do Executivo. Quem fiscaliza? É muito comum, nobres colegas, vermos aí charretes com mais de 5 pessoas. É muito comum. Isso não sou eu que estou inventando, não. Faço esse desafio, que os senhores prestem atenção nisso. Você tem ali charrete com 5 pessoas. E esses 280 quilos, quem monitora? Tem ali uma pesagem, ou ao menos uma pessoa que estime isso? Não tem. O profissional de serviço de charrete põe quantas pessoas ele quiser, quantas pessoas o cavalo aguentar puxar, e chicote no bicho e vamos lá no Bortolã. Está pagando R$150. Ou vamos lá no Recanto Japonês. Imagina subir da Via Otônio, com o trânsito que tem hoje,
com essa mudança de perfil que a Davi Ottoni teve nos últimos anos, o estresse que causa não só para o animal, mas para o trânsito todo daquele pessoal que sobe ali, que frequenta hoje aqueles juizados, aqueles escritórios todos da Davi Ottoni. Vamos descer a João Pinheiro até lá na represa da Bortolândia, charrete? Será que vai ser seguro? Será que isso é saudável? Eu acredito que não. E pior, não tem quem fiscalize. Não tem sequer para quem reclamar, para quem denunciar. Não tem. Então, é um assunto que eu sei que é polêmico, é um assunto que eu sei que todas as vezes que se toca nesse tema gera turbulência, não só dentro dessa casa, mas fora, a imprensa toda também, mas eu acho que essa casa não pode se acovardar diante disso. Quer deixar do jeito que está? Tudo bem, então que se sacramente isso e fala, bom, Poços de Caldas precisa sim desse serviço, nosso turismo depende sim das charretes, e vamos deixar como está, e eu não toco mais nesse tema, mesmo sendo contra. Agora, eu acredito que merecia um estudo por parte, sei lá eu de qual órgão, seja do Demutran, que tem feito aí várias alterações no nosso trânsito, seja por parte da Secretaria de Saúde, pois é inconcebível você ter hoje uma charrete que faz como passeio, matriz, Praça dos Macacos, em ruas que você demora aí hoje cerca de 10, 15, 20 minutos para atravessar de carro no centro da nossa cidade. Então, isso é uma coisa que merece estudo. É comum, nobres colegas, nós vemos charretes transitando pelas suas centrais em percursos fora desses percursos pré-determinados pelo decreto. Estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Já que o decreto estabelece que os trajetos são rigorosamente esses. Aí você vê charrete fazendo serviço de banco, você vê charrete levando gente para fazer compra em supermercado, você vê charrete indo fazer compra em outros estabelecimentos, passeando pelo centro de Poços. Eu acho que é o seguinte, tudo deveria começar aí, na minha opinião, elegendo ou nomeando um setor da prefeitura que ficasse responsável por isso e monitorasse isso mais de perto, no mínimo. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, eu queria apenas parabenizar aqui o vereador Tiago Cavelanha, sempre preocupado com esse assunto, e acredito que a Câmara tem sim que discutir, né? Tem que colocar em debate, assim como agora há pouco nós apresentamos aí um requerimento também relacionado com animais soltos, né, causando perigo, e o vereador Tiago Cavelanha já é do nosso conhecimento a sua forma de pensar com relação a mudanças na lei, né, para modernizar e atualizar os serviços aqui em Poços de Caldas. Não quer acabar, não quer fazer com que essa tradição deixe de existir, mas apenas em defesa dos próprios animais. Então, eu acredito que ele está coberto de razão e tomara que a gente possa realmente avançar nesse sentido, porque realmente subir a Davi Ottoni, muito embora isso aconteça às vezes no final de semana, né, mas é algo que nos dias atuais não causa, né, uma sensação muito agradável em as pessoas que lutam, né, pela defesa dos animais. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 300. Pedido de informações sobre o processo de tomada de preço 009 de 2014, contratação de empresas especializadas para execução de obras de cobertura na quadra esportiva da Escola Municipal Vitalina Rossi. Autoria da vereadora Maria José Escaciotti. Em discussão. Com a palavra a vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, esse pedido refere-se porque em pedidos passados, ano passado, em agosto, eu recebi uma resposta
porque esse dinheiro, 250 mil, que depois se transformou em 289 por conta de mudanças no projeto de cobertura desta quadra esportiva, é do Fundo Nacional de Educação, do FNDE, então nós precisamos estar atentos, e que estaria, em agosto, me veio uma resposta que em 120 dias essa quadra estaria coberta. E foi com muita surpresa que esses dias eu passando por lá, parece-me que tinha duas pessoas trabalhando, um monte de areia lá, uma placa até do governo federal apagada, já fora lá de uso, e nós precisamos de uma resposta. Afinal de contas, essa quadra iria servir lá a comunidade, iria servir a escola próxima, inclusive para toda aquela meninada, que eu, inclusive, fui uma das que questionei qual o uso dessa quadra da Vitalina Rossi. Então, agora, já que veio o recurso, que nós possamos estar atentos para que ela seja coberta e tenha aí o seu uso, porque quadra esportiva realmente, né, eu acho que é um bom investimento para uma cidade. Muito obrigada, senhora. Em votação. Paulo. Obrigada. Requerimento aprovado por 12 votos. 301. Pedido de informações sobre o alvará de funcionamento do estabelecimento comercial localizado na rua Teresópolis, número 34, Jardim dos Estados. Autoria do vereador Luiz Carlos. A leitura a pedido do vereador Antônio Carlos Pereira. Segundo informações, foi montado recentemente um estabelecimento comercial na rua Teresópolis, número 34, no bairro Jardim dos Estados. Diante do exposto, é o presente para indagar. Primeiro, este estabelecimento possui alvará de funcionamento? Segundo, se afirmativa a resposta anterior, qual atividade está sendo exercida no referido local? Justifica-se o presente requerimento a preocupação deste vereador em relação ao fato de tratar-se de área residencial, onde é proibida a prática de atividades comerciais. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Pene Silva. Em discussão, com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhora presidente, senhores vereadores, tem moradores aqui no local, inclusive eu até moro nessa rua, tem morador que fez uma bacinada, até enviou ao Demutran para ver a possibilidade de colocar mão única, estacionamento único, que a rua é muito estreita e agora parece que tem uma firma até está de portas fechadas, trabalha com as portas fechadas, mas tem funcionários, tem 4, 5 carros e a rua ali é muito estreita e eles ficam esse carro, estaciona de manhã e só vão tirar à tarde. Então, eu gostaria de saber se tem alvará ou não, que senão vai começar da seguinte maneira, igual teve na rua aqui da Uana, agora a prefeitura colocou, mas a prefeitura já tirou do local. Daqui a pouco tempo aconteceu o que aconteceu na Davi Benedito Ottoni. Era estritamente residencial, hoje já acabou, não é residencial mais, hoje é só escritório. Então, antes que comece, a gente vai querer saber a posição, se tem ou não alvará de funcionamento. É só isso, muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 302. Pedido de informações sobre a possibilidade de utilização do imóvel localizado no ponto turístico Cascata das Antas como futuras instalações do Museu da Empresa Pública do ME Distribuição S.A., o DEMED, autoria do vereador Luiz Carlos. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos. Senhora presidente, senhores vereadores, eu já fui informado pelo nosso chefe geral aqui, nosso professor da casa, que lá foi esse local, eu vou ter que peço para retirar, que no seu motivo foi doado para a Imater. Foi, o que foi? Eu não sei que tipo de parceria, então eu vou fazer... Uma parte, vereador? Uma parte, para explicar. Uma parte, vereador Flávio Faria. Explica melhor. Uma parte. Só para contribuir, o vereador Lical tinha me perguntado aqui se estava sendo utilizado esse espaço lá. Se não me falha a memória, acho que houve um convênio aí na legislatura passada,
na gestão passada entre o Executivo e entre a Emater. Então, hoje lá esse espaço é ocupado pela Emater. Todas as atividades que são desenvolvidas lá eu não vou poder informar o senhor, mas na área de meio ambiente. Mas eu não sei falar para o senhor precisamente como anda lá, mas existe um convênio. Não, eu vou, o pedido do companheiro, vou continuar, manter o pedido de informação, que eu acho que o local daquele ali é do Departamento Municipal de Eletricidade, eu não sei o convênio que a Prefeitura fez. E a Prefeitura, o Departamento vai colocar, se não falha a memória, um museu ali onde que era o Departamento. Eu acho, sendo um lugar turístico aquele, caberia colocar um museu lá. E aí depois, quando tiver essa resposta da Emater, o que vai ser feito lá, aí a gente questiona mais posteriormente. Muito obrigado. Gostaria que lesse, né? Já está em discussão, vereador Lical. Coloco agora em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. Expediente de terceiros. Ofícios. Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 365.580,61. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Presidência da República. Acusa o recebimento de moção de apoio 01 de 2015, de autoria de vários vereadores, aos quase 100 mil trabalhadores mineiros atingidos pelos efeitos da Lei Complementar Estadual 100 de 2007, e informa que foi encaminhada à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e à Secretaria-Geral da Presidência da República. Vista ao requerente. Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais. Se informa que a moção de apoio 01/2005, de autoria de 2015, de autoria de vários vereadores, aos trabalhadores mineiros atingidos pela Lei Complementar Estadual 100 de 2007, foi encaminhada à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Vista ao requerente. Nada mais. Nada mais com, senhor presidente. Intervalo regimental, 15 minutos.